E o encontro aconteceu. Bruno Mezenga e Jeremias Berdinazzi se encontram. Como será que foi esse encontro, hein? É isso que te mostro no vídeo de hoje com mais um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado que está sendo reprisada na Globo. Portanto, se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal, vem que tem novela para não perder nenhum resumo do capítulo, ok? Agora, vamos lá para o resumo de hoje. Judite sai desesperada para a cozinha e avisa Senhor Jeremias. Senhor Jeremias, ele, o que é? Quem é que está aí? Ela diz, um homem, dizendo que se chama Giacomo Guilherme Berdinazzi. Jeremias, assustado, fala, meu irmão? Não pode ser. Judite diz, foi o nome que ele deu. Jeremias se levanta e fala, Mamma mia, e vai até a sala. Marieta fica parada na mesa, sem reação, e Judite fala, não é seu pai, Marieta? E ela, atordoada, ainda sem acreditar no que acabou de ouvir, responde, não, quer dizer, eu acho que não. Judite então questiona, você fica aí parada, menina? Marieta responde, minhas pernas estão tremendo, Judite. Jeremias chega à sala e vê Bruno sentado na sua cadeira. Ele olha para ele, coloca as mãos na cintura e diz, minha empregada falou que você se chama Giacomo Guilherme Berdinazzi. Bruno, por sua vez, pergunta, você é Jeremias Berdinazzi? E ele responde, sim, sou. Bruno pergunta, você tinha um irmão chamado Giacomo Guilherme? Jeremias responde, tinha, mas é morto. E pergunta, por que o Senhor está se apresentando em minha casa dessa maneira? Bruno responde, porque foi a forma que descobri para ser recebido. Jeremias fala, como? Bruno se levanta e se apresenta. Eu me chamo Bruno Berdinazzi Mezenga, seu sobrinho, seu Jeremias. Neste momento, Jeremias volta ao passado e lembra do dia em que o pai morreu e que ele ficou sabendo que teve um neto chamado Bruno Berdinazzi Mezenga. Bruno então repete para Jeremias, Bruno Berdinazzi Mezenga, esse é o meu nome, tio Jeremias. Marieta e Judite chegam na sala e Jeremias pergunta, esse é tuo pai, Marieta? Ela responde, eu não conheço esse homem, tio. E Bruno responde, eu também não conheço essa moça, tio. Marieta pergunta, tio? E Jeremias fala, ele está me dizendo que é Bruno Berdinazzi, filho da minha irmã Giovanna, e Bruno completa, Bruno Berdinazzi Mezenga. Jeremias continua, e do maledito do Henrico Mezenga. Bruno diz, eu não vim aqui para ouvir o senhor falar mal do meu pai, tio. Jeremias pergunta, e veio por quê então? Bruno diz, meu filho já esteve aqui. Jeremias responde, já estou sabendo. E como pai, veio com o nome trocado. Mas o que se pode esperar de um Mezenga? Bruno, com uma cara de quem não gostou nem um pouco do que ouviu falar, responde, ele já conhecia a fama dos Berdinazzi. Jeremias, irritado, diz, então desembucha logo, o que você quer aqui, Bruno Mezenga? Bruno responde, eu vim atrás de um tio fujão que roubou a irmã dele, minha mãe Giovanna, e a própria mãe, vó Marieta. Jeremias, irritado, fala, mas o que se passa? Você tá louco, Bruno Mezenga? E ele responde, eu vim aqui acertar as minhas contas, Jeremias Berdinazzi, como eu prometi para o meu pai. Jeremias esbraveja, mas que roubou, não seja besta, aquelas terras eram do meu pai. Bruno fala, a sua irmã herdou as que era do meu avô Mezenga. Jeremias diz, claro, porque do nosso lado estava deserdada. Bruno grita, é mentira. Você e seu irmão roubaram minha avó Marieta, falsificaram a assinatura da minha mãe para vender aquelas terras. Jeremias diz, não é vero, mas você nem sabia falar, maledito, quando tudo isso aconteceu? E Bruno fala, mas eu ouvi a minha vida inteira essa história do meu pai e minha mãe, Jeremias Berdinazzi. Jeremias diz,
Você veio aqui com uma faca na mão, é? Bruno responde: Não, eu vim aqui para cobrar o que é dos meus filhos de direito, porque da minha parte, sinceramente, eu não quero nenhum tostão desta herança, até porque nem preciso. Jeremias, com uma cara de deboche, pergunta: E quanto você acha que é dos tuos filhos, Bruno Mezenga? E ele responde. Bruno olha, anda pela sala e diz: 1/3 de tudo que você construiu até aqui, porque 1/3 é a parte da minha mãe na herança do pai dela e da mãe dela. Jeremias, cheio de raiva, fala: Mas você tá brincando, né? Bruno responde: Não, eu só tô cobrando o que é da minha mãe, Eco. O resto você pode dar aí para sua sobrinha, que eu não me importo. Bruno olha para Marieta e fala: Você tem o nome da minha avó, Marieta. Jeremias então chama Marieta. Marieta, vem aqui. E fala: Essa minha sobrinha, filha do meu irmão Guilherme, vai herdar tudo o que eu tenho, Bruno Mezenga, porque eu não tenho herdeiro Mezenga nesta vida maledita. Bruno então fala: Olhando aqui por cima, Jeremias Berdinazzi, eu observei tudo que você construiu esses anos todos com o dinheiro que você roubou da minha mãe, da sua mãe também. Pela primeira vez na minha vida, eu vou assinar o nome Berdinazzi para proteger o que é dos meus filhos. Bruno sorri e diz: Aguarde meus advogados. Jeremias, furioso, fala: Mas e eu tô cagando pros teus advogados, maledito? Bruno diz: Vá bene, caga, mas depois limpa. Tchau, maledito Berdinazzi. E sai, deixando Jeremias atordoado, irritado e com muita raiva. Em Ribeirão Preto, Bruno chega e fala com Lia. O que o seu irmão disse é verdade. Ele está lá, vivo e cheio dos dinheiros. Lia pergunta: E você falou com ele, pai? Bruno responde: Falei. E ela pergunta: Como é que foi a conversa? Foi pacífica? Bruno diz: Que pacífica, me recebeu com 2 pedras na mão. Lia fala: E como é que é ele, pai? Bruno fala: Parece um mafioso. Foi só bater os olhos nele que já dei razão ao seu avô, meu pai. Lia pergunta: E a moça, a tal sobrinha dele? Bruno responde: Tava lá, a filha do outro safado. Tem o nome da minha avó, a sujeitinha. Lia pergunta: Mas e com ela o senhor conversou? Bruno fala: Mas nem 2 palavras. Neste momento, Marcos desce a escada e vê o pai. Ele tenta até dar meia volta, mas Bruno vê e fala: Vem cá, seu Marcos Mezenga. Bruno pede a Lia para deixar ele a sós para conversar com Marcos. Marcos, por sua vez, fala: Vai com calma que eu estou desarmado. Lia repreende e diz: Pelo amor de Deus, Marcos, olha o respeito. E ele diz: Você fica fria. Bruno então fala: Lia, por favor, nos deixa a sós que eu não quero que ninguém se intrometa na nossa conversa. E assim Lia sai. Bruno diz: Pode começar a se explicar. Marcos fala: O senhor vai perguntando aí que eu vou respondendo aqui. Bruno responde: Vá bene. E pergunta: O senhor sabe que me fez passar a maior vergonha da minha vida, maior de todas as outras somadas. Marcos responde: Sei. E Bruno grita: Mas e agora? O que você quer que eu faça com você? Marcos fala: Deserdar o senhor já me deserdou mais de 100 vezes, né? Me botar para fora daqui eu já perdi as contas. E se eu for receber os trocados da mesada que o senhor me cortou, daria para comprar uma boiada inteira. Bruno, já exausto com o deboche e a falta de responsabilidade do filho, fala: Você não tem mais jeito mesmo, né? Você não honra o nome que eu te dei? Marcos pergunta: Qual deles? Mezenga ou Berdinazzi? Bruno, irritado, diz: Você é só Mezenga. Marcos responde: Mas eu devo ter o sangue do outro lado, né? Não é verdade? Porque eu não valho o feijão que eu como? Bruno diz: Ai, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Me diz uma coisa, Marcos Mezenga, onde foi que eu errei nessa vida maledita? Marcos, mais uma vez, naquele tom de deboche e de achar que está certo, diz: O senhor errou quando se casou com a minha mãe e agora está querendo que eu cometa o mesmo erro casando com a filha do senador Caxias. Bruno diz: Mas você fez um filho nela. E Marcos, sendo Marcos, fala:
Culpa dela, ela que devia ter se prevenido. Eles continuam conversando e Bruno pede a Deus paciência, pois é muita besteira que ele está tendo, que ele está sendo obrigado a ouvir do filho irresponsável. Enquanto isso, na cozinha, Lia, Júlia e Lurdinha conversam. Lia diz: "É hoje." Lurdinha fala: "Que nada, dona Lia. A senhora vai ver que daqui a pouco Marcos vai estar aqui todo lampeiro." Júlia diz: "Se o seu pai deixar ele falar, ele enrola mesmo." Lia fala: "Dessa vez não, Júlia. Não depois do que ele aprontou." Lurdinha diz: "Pois eu aposto." Lia completa: "Se bobear, hoje o pai bate nele." Na sala, Bruno e Marcos continuam a conversa e Bruno fala: "Vá bene, vá bene. Vai ver que o erro foi meu mesmo, que não soube educar você. Os pais sempre têm costas largas, né?" Marcos diz: "Você não teve culpa de nada, pai. Eu é que preciso aprender a assumir as cagadas que eu faço nessa vida." E Bruno fala: "E essa foi a maior que você fez até hoje." Marcos responde: "Foi porque eu envolvi o senador, a quem é uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito, depois daqueles dias que eu passei com ele lá em Brasília." Bruno pergunta: "Mas e agora? Vai fazer o quê?" Marcos responde: Agora eu não sei, pai. Eu preciso de um tempo para pensar. Aquela noite, pai, que eu fugi do casamento com a Liliana, eu fui pela estrada fazendo um balanço da minha vida inteira pelo caminho. E já fiz tanta cagada na vida, pai, que o senhor nem ficou sabendo. O senhor não sabe nem da metade." Bruno diz: "Então me fale." Mas Marcos diz que não tem por que contar agora. Já passou tudo e continua: "Eu estava fazendo um balanço da minha vida. Como eu estava dizendo, eu gosto do senhor Pacas. Eu estava indo daqui para São Paulo pelo caminho. Eu ficava me criticando o tempo todo, me recriminando, mas não por causa da Liliana ou do pai dela, ou por causa da Dona Rosa, que eu acho uma chata pra caramba, mas por causa do senhor, pai. Pensava no senhor o tempo todo. E aí eu comecei a me sentir um lixo. Por uma hora, eu até pensei em jogar o carro para fora da estrada e me arrebentar inteiro com ele." Bruno fica emocionado e Marcos continua conversando, falando o seu ponto de vista. Bruno se acerta com Marcos, muda de assunto e fala sobre a visita que fez no sul de Minas, na fazenda do tio maledito Jeremias Bedinazzi. Enquanto isso, Jeremias está em sua casa com Marieta e Judite e ainda irritado com o que aconteceu. Ele diz que Bruno é a cara do avô dele, que parecia que ele estava vendo aquele maledito na frente dele. E Jeremias completa que agora ele tem certeza que Marieta é uma Bedinazzi e é a única herdeira nesse mundo. E com esse clima de ódio entre os Mezenga e os Bedinazzi, termina mais um vídeo com um resumo do capítulo da novela Rei do Gado. Se você não quer perder nada do que vai acontecer na novela, já se inscreve aqui no canal. Vem que tem novela para saber de todas as novidades, ok? Te espero no próximo vídeo.